Já pararam para pensar se a história da humanidade segue algum tipo de roteiro? Hoje a gente vai explorar uma ideia fascinante. A ideia de que existe uma hierarquia espiritual, meio que invisível, conhecida como a Grande Fraternidade Branco, e que ela estaria guiando o nosso destino. Vamos tentar entender juntos que plano cósmico seria esse para nossa evolução. Essa pergunta aí é o ponto de partida de tudo. E se o nosso desenvolvimento, a nossa história, não for só uma série de acidentes, de eventos aleatórios? E se for, na verdade, parte de um projeto bem maior? Um projeto inteligente e, quem sabe, benevolente? Essa é a premissa central do que a gente vai analisar. E olha, ela muda tudo. Bom, o nosso roteiro para hoje é uma verdadeira jornada. A gente começa entendendo essa ideia de um governo culto. Depois, vamos dar uma olhada no que seria um mapa da evolução, seguir os passos da alma, conhecer os guias dessa caminhada e, no final, tentar entender onde é que a gente se encaixa nisso tudo. Vamos lá, começando pelo conceito que talvez seja o mais impactante de todos: a ideia de que existe um governo consciente para o nosso planeta. Um governo oculto, que opera num nível bem diferente do que a gente está acostumado. E o nome dado a esse governo seria a Grande Fraternidade Branca. É super importante entender que, segundo as fontes, o termo branca aqui se refere à luz da consciência, tá? Não tem nada a ver com etnia. Ela é descrita como uma assembleia de seres que já foram humanos, mas evoluíram, superaram essa etapa. Uma hierarquia planetária que orienta a vida na Terra. Esse contraste aqui, no slide, ele é bem revelador. A ideia é que as nossas instituições, sabe, governos, religiões, o comércio, tudo isso é visto como um eco imperfeito, como imitações deformadas de uma estrutura espiritual que seria perfeita. É como se a gente tentasse replicar uma ordem divina, mas com todas as nossas falhas humanas. O verdadeiro governo, nessa visão, é interno, é divino. Bom, se existe um governo e um plano, então tem que ter um mapa, certo? E é exatamente isso que a gente vai ver agora, a estrutura visual, o desenho que guiaria todo esse processo de evolução. E aqui está ele. Esse diagrama é tipo o mapa do tesouro da nossa conversa de hoje. Ele mostra de forma visual todo o projeto da evolução espiritual, desde o nosso estágio aqui, agora, até a união com uma consciência divina. Então, vamos decifrar cada parte dele juntos. Lá no topo absoluto, a gente encontra Deus ou Logos. Pensa nisso como ponto de origem, a consciência primordial de onde tudo emana, sabe? A vontade divina que dá o start em todo o movimento de evolução. Logo abaixo dessa fonte suprema, a gente encontra uma espécie de conselho executivo espiritual. São três seres que formam o que é chamado de coração flamejante da hierarquia. Eles seriam como os diretores, que pegam aquele plano divino super abstrato e transformam em ação concreta aqui para a Terra. E essa tabela deixa as funções bem claras, né? A gente tem o Manu, que seria tipo o arquiteto, moldando as civilizações, as raças. Depois o Bodhisattva, o grande instrutor espiritual, inspirando as religiões, a busca por união. E o Mahachuan, que funciona como diretor geral, garantindo que tudo opera em harmonia. Dá pra ver como cada um tem um papel essencial? Ok, agora vamos mudar um pouco o foco. Saindo da grande estrutura cósmica e olhando para o caminho pessoal. Como é que uma alma, individualmente, progride dentro desse plano todo? Esse percurso é chamado de caminho de sabedoria. E a palavra-chave aqui é consciente. Não é algo que simplesmente acontece com a gente. É uma jornada que a gente escolhe fazer. É o momento em que a alma para de ser só uma passageira e começa a pilotar ativamente a própria evolução. E o ponto crucial é que essa jornada tem degraus. Degraus bem definidos, como a gente vê aqui. Tudo começa com a humanidade em geral, né? O ponto de partida. Daí surgem os idealistas. Todo mundo talvez conheça alguém assim, que sente que, poxa, deve ter algo mais na vida. A partir daí, o caminho fica mais sério, com os discípulos, que entram num treinamento mesmo, até chegar nos iniciados, que são aqueles que passam por grandes despertares de consciência. Mas a ideia é que ninguém faz essa jornada por conta própria. A hierarquia não seria só uma estrutura distante, lá no alto. Ela interage e ativamente com a humanidade. Vamos ver como isso aconteceria. Essa hierarquia não seria passiva. Ela demonstra uma preocupação benéfica. Eles observam e enviam guias. E aqui tem um ponto fascinante. Dizem que a influência deles se torna mais forte justamente em tempos de crise global. Pensa só,
Grandes avanços científicos, movimentos sociais, despertares espirituais que parecem surgir do nada em momentos difíceis. A ideia é que eles seriam a inspiração por trás disso tudo. E essa citação da fonte, nossa, ela realmente dá uma dimensão da escala desse trabalho. Esses divinos agentes costumam atuar com uma habilidade e audácia que ofuscam as maiores aventuras. Quer dizer, as verdadeiras batalhas, as maiores histórias de heroísmo, não estariam nos filmes, mas acontecendo num nível invisível só para nos ajudar. Então, depois de explorar essa estrutura toda, a jornada da alma, a pergunta final é: tá, mas o que tudo isso significa num nível pessoal? A grande mensagem que fica é esta: segundo essa visão, a nossa evolução não é um acidente, é uma jornada com um mapa, que é a hierarquia, com um destino, que é o estado divino, com guias para ajudar, e o mais importante, é um caminho que cada um pode escolher trilhar conscientemente. E, no fim das contas, esta análise não termina com uma resposta, mas com uma pergunta bem pessoal. Se esse mapa da consciência for real, qual seria o próximo passo de cada um nessa jornada? A resposta para isso, talvez, seja o começo de uma história totalmente nova.